Olá, galera! Voltamos com o quê? Com o nosso queridinho, os números complexos, né? Quem é que não sonhou com eles um dia, né? Nos números complexos, nossos amigos, temos o quê? Que finalizar eles hoje. Olha que coisa bonita, né? Então hoje a gente vai tratar de operações que vai envolver o quê? A divisão e a potenciação de números complexos. Ok? Baixe o material aí. O material está aqui embaixo, você pode acessar ali para poder fazer suas anotações em casa, para ir acompanhando de uma maneira mais efetiva e gerar um aprendizado melhor para você. Beleza? Vamos nessa então? Toca a vinheta, Ulisses. Olá pessoal, bem-vindos de novo à nossa próxima aula do quê? Números complexos, né? Agora a gente já está olhando com um olhar bem mais carinhoso para números complexos, né? Espero que vocês estejam olhando com a mesma forma, porque realmente é um casamento muito bonito de várias áreas da matemática. O que a gente vai fazer agora é continuar as nossas operações na forma trigonométrica e a gente vai ver como fazer a divisão. No vídeo anterior a gente viu a multiplicação e a soma, né? Ou soma, subtração, tanto faz. E a gente viu a multiplicação e agora a gente vai ver a divisão. Tudo bem? Então vamos lá. Supõe então que você tem o número Z1, que vai ser ρ1 vezes o cosseno do θ1 mais I seno do θ1. Tudo bem? E aí você tenha o Z2, que é o ρ2 cosseno do θ2 mais I seno do θ2. A gente está operando ele na forma trigonométrica, tá? A divisão na parte algébrica a gente já viu. Então vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, eu quero saber quem que é Z1 dividido por Z2. Ou seja, vamos substituir aqui. O Z1 é ρ1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E aí, quando eu quero fazer aqui, o ρ2 cosseno de θ2 mais I seno do θ2. Tudo bem? Bom, e aí eu vou precisar da parte algébrica lá. Por quê? Porque quando eu fazia a divisão na parte algébrica, o que eu fazia? Eu multiplicava em cima e embaixo pelo quê? Pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado do denominador? É a mesma coisa, só que em vez do mais aqui, você vai colocar o menos, né? Na parte imaginária. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por ρ2 cosseno de θ2 menos I seno de θ2. Perceba que eu troquei o sinal. Tudo bem? Então, tem que ser a mesma coisa em cima, para que a divisão seja 1, certo? Então, aqui também é ρ2 cosseno de θ2 menos I seno de θ2, tá? Percebam, gente, deixa eu até trocar de cor aqui, que isso aqui é o quê? É 1, né? É a mesma coisa, uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Portanto, eu não estou alterando o meu número. Se eu multiplico algo por 1, não estou alterando o meu número. Então, vamos lá. Z1 dividido por Z2. Agora vai dar uma conta extensa, mas estamos aí para isso, né? Então, vamos separar os módulos, o ρ1 vezes ρ2. Agora aqui, vamos lá, fazendo a propriedade distributiva aí. Cosseno de θ1, cosseno de θ2. Aqui é menos I, né? Menos I, seno de θ2, cosseno de θ1. Ok? Aqui agora é mais I, seno de θ1, cosseno de θ2, tudo bem? E aqui, gente, agora cuidado, ó, I com menos I vai dar menos I ao quadrado, seno de θ1, seno de θ2. Tudo bem? Novamente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo... desenvolvendo para poder achar a fórmula, né? Mas nota só, se na multiplicação a gente multiplicava os módulos e somava os ângulos, o que você espera da divisão? Uma divisão de módulos e uma subtração de ângulos. Essa é a nossa conjectura, ou seja, é algo que a gente acredita que seja verdade e estamos tentando provar. No denominador, gente, você tem ρ2 vezes ρ2, então você tem ρ2 ao quadrado, e agora olha só, vou aplicar o chuveirinho. Se você quiser, pode aplicar. Mas se você for um cara bem ligado, você vai notar o seguinte, ó. Opa.
Vamos botar aqui em vermelho. Aqui, gente, ó, eu tenho cosseno θ2, cosseno θ2, e seno θ2 e seno θ2. Aqui é mais, aqui é menos. Eu tenho o quê? De novo, para quem consegue enxergar além, eu tenho a diferença de quadrados. A mais B vezes A menos B. Os dois primeiros são iguais, os dois últimos são iguais, um no meio é mais e o outro é menos. Então é diferença de quadrado. Então, gente, é uma diferença de quadrado. Quem que fica? É o quadrado do primeiro, ou seja, cosseno ao quadrado de θ2, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos i ao quadrado, seno ao quadrado de θ2. Tudo bem? Ah, tá meio complicado. Então vamos tentar ver a beleza dentro dessas expressões matemáticas. Então a gente tem ρ1 vezes ρ2, certo? Agora aqui, gente, ó, vamos fazer a junção das partes reais, né? O que a gente tem de real aqui? A gente tem real essa parte aqui com essa parte aqui, tudo bem? Então fica cosseno do θ1, cosseno do θ2. Lembra que menos i ao quadrado, né? I ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais 1, certo? Então, mais seno de θ1, seno de θ2. Agora, vamos para a parte imaginária. Então, vamos colocar mais i. Vamos lá. Quem que a gente tem de parte imaginária agora? A parte imaginária a gente tem isso e isso, certo? Eu vou começar com a parte com i positivo aqui. Então, ele vai ficar, ó, vamos pegar aqui. Seno de θ1, cosseno de θ2. Agora eu vou pegar essa parte negativa aqui, que é o quê? Né? Menos seno de θ2, cosseno de θ1. Ok? Bom. Agora embaixo eu vou pegar esse ρ2 ao quadrado aqui, eu vou colocar ρ2 vezes ρ2. E esse cara aqui, novamente, eu sei que é mais 1. Deixa eu circular ele direitinho aqui. Ó, esse cara aqui, eu sei que ele é mais 1, porque i ao quadrado é menos 1, menos com menos mais. Então, ele vai ficar cosseno ao quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2. Tudo bem? E agora, os finalmente, né, que é o que a gente vai chegar na fórmula. Então, vamos lá. O gran finale. Nota só, o ρ2 aqui com ρ2 eu posso simplificar porque ambos estão multiplicando todo o restante, né? Tanto do numerador quanto do denominador. Então eu fico com ρ1 dividido por ρ2, ou seja, a divisão dos módulos. Agora vamos ver. Quando eu pego aqui essa expressão real aqui, vamos colocar aqui com vermelho. Se eu pegar essa expressão real aqui, cossa, cossa, senta, senta, certo? Ó, cossa, cossa, senta, senta. O que é isso? É o cosseno da subtração, da diferença, porque cosseno, cossa, cossa é o contrário. Se é mais é menos, se é menos é mais. Estranho, mas é, né? Então isso aí o que é? É o cosseno do θ1 menos o θ2. Tudo bem? Agora mais i, vamos lá. O que é agora, deixa eu circular para vocês, o que é isso aqui? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Ou seja, eu tenho seno, mas agora não é da soma, é da diferença. Então vamos colocar isso aqui. A gente tem seno de θ1, menos θ2. Tudo bem? Bom, e aí você vai pensar o seguinte, mas tem toda essa parte aqui de baixo, aqui, professor, ó, seno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de θ2, mais seno ao quadrado de θ2. Gente, equação fundamental. Novamente, a beleza está nos olhos de quem vê. Quanto que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um número? Isso tudo dá 1, então não precisa colocar. Portanto, chegamos na fórmula da divisão de números complexos, que diz o que para a gente? Olha, se a gente tem a divisão de dois números complexos na forma trigonométrica, eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Então, eu sei que é um caminho longo até a gente chegar aqui, mas nota, isso aqui está muito fortificado porque a gente construiu esse resultado, não é simplesmente uma fórmula dada, é uma fórmula compreendida. Isso é muito diferente em matemática. Então, vamos ver. Vamos aplicar como é que seria isso aqui, né? Então, ó, pegar esse exemplo 3 aí,
a gente tem Z1 e Z2, né? E aqui quer saber a divisão. Vamos fazer agora com a caneta vermelha aqui e tal. Quem que vai ser Z1 dividido por Z2? Então, novamente, a gente vai fazer 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. E os ângulos a gente vai subtrair. 50 menos 20, 30. Então, vai ficar cosseno do 30 graus mais I seno do 30 graus. Acabou! Acabou. Então, depois que você deduz a fórmula, fica tudo muito simples para você operar. Tudo bem? Vamos ver como é que vai acontecer, então? Vamos lá. Próximo exemplo. Tenho aí Z1, né? E agora o Z2 que aparece um raiz de 2. Aí você diz, ai, caramba, mas como que eu vou fazer Z1 dividido por Z2? A mesma coisa, 2 dividido por raiz de 2. Aí você vai fazer no canto. Por quê? O que acontece com 2 dividido por raiz de 2, né, gente? Digamos assim, que não é uma coisa tão óbvia de se ver, né? Por quê? Porque 2 dividido por raiz de 2, como é que eu opero com isso? Para quem lembra, a gente tem que fazer a racionalização, que é multiplicar pela raiz embaixo e em cima. Lembrando que isso aqui é 1, então eu não estou alterando o número. Então vamos lá, 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Novamente eu posso simplificar e eu tenho raiz de 2. Olha que estranho, né? 2 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2. Faz sentido isso? Faz, gente, ó, porque se você pensar quem que é o 2 é raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? E aí quando você simplifica aqui, sobra só a raiz de 2. Então faz sentido 2 sobre raiz de 2 ser igual a raiz de 2, sim. Tudo bem? Bom, de qualquer forma, a divisão dos módulos vai ficar só raiz de 2, né? E agora, o π sobre 3 é 60 graus, esse cara aqui é o 90 graus, então quando você faz 60 menos 90, você tem que ângulo? Menos 30. Portanto, isso aqui é cosseno do menos 30 graus, mais I seno do menos 30 graus. Se você quiser ficar à vontade, você pode colocar, ao invés do menos 30, você pode colocar 300, não 300, né? Você pode colocar 330 graus, certo? Porque o que é menos 30? É o ângulo quando ele vai no sentido horário, né? Então, menos 30 e 330 são o mesmo ângulo. Se você ficar mais confortável com 330, fique à vontade. Tudo bem? Então, divide os módulos e diminui os ângulos. Então, vamos lá. Para finalizar as operações, a gente vai falar da potenciação, tá? Essa aqui é mais rápido porque ela vai usar a multiplicação. Então, olha só, vamos supor que você tenha um número complexo, né? Z, ρ, cosseno θ mais I seno θ. E n um número inteiro qualquer, tá? Pode ser um inteiro positivo, negativo, zero, enfim, o que você preferir. Quando a gente precisa fazer z elevado a n, gente, o que a gente faz? A gente faz z vezes z vezes z, né? Quantas vezes a gente vai fazer isso aqui? N vezes, tudo bem? Então vamos fazer isso. Então z na n, vou copiar o z a primeira vez. É ρ cosseno θ mais I seno θ. Tudo bem? O ρ a segunda vez. Então vamos lá. ρ cosseno θ mais I seno θ. E aí eu vou continuando, né? Multiplicando aqui até chegar no último. ρ cosseno θ mais I seno θ. Certo? Então olha só. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui n vezes. Então eu pergunto, como eu vou separar todos esses ρs aqui, eu faço a pergunta para vocês, quantas vezes esse ρ apareceu? N vezes, não foi? Então você vai ter o quê? ρ elevado a n. Tudo bem? Vamos ver a questão do ângulo. Quando você pega cosseno de θ, né, e multiplica, a gente viu na multiplicação cosseno θ com cosseno θ, na multiplicação o que acontece com os ângulos? Eles são somados. Então, θ com θ, 2θ. Com o próximo θ, 3θ. Então, até chegar no último θ, eu vou somar quantas vezes o θ? N vezes o θ. Portanto, o meu argumento vai ser n vezes o θ mais I seno de nθ, certo? Essa aqui é a fórmula da potenciação de um número complexo
Eu não sei pronunciar, mas é fórmula de Moivre, sei lá, Moivre, não sei, vamos escrever aqui que eu acho que fica mais fácil. Fórmula de, podem me corrigir, mas é um nome internacional, né? Deve ser francês. Então, aqui é um V, minha letra está bem feinha, aqui é um R, tá? Uma fórmula muito famosa, mas enfim, para você elevar um número a uma potência n, né? Basta você elevar um módulo, né, ao n e multiplicar o ângulo por n. Viu como é tranquilo? Vamos ver? Então vamos pegar um exemplo aqui. Se Z é esse cara aí, determine Z na 9. Então olha só que simples. Z na 9, gente, se aqui é 2, vai ser 2 na 9. E se aqui é 20, vai ser 20 vezes 9. Ou seja, cosseno de 180 mais I seno de 180, nem precisava do parênteses aí, né? Então, Z na 9 vai ser 2 na 9, que é 512, vezes o cosseno de 180, que é menos 1, e seno de 180, que é 0. Então, só fica um menos 1 mesmo. Portanto, isso aqui vai dar menos 512. Ok, gente? Então, a gente elevou a 9, obtemos menos 512. Só fazer isso? É só fazer isso, mamão com açúcar, né? Deduzir a fórmula que é mais chato, mas depois que você tem... Bom, aí a gente tem o exemplo 6, aí você diz assim, caramba, mas como é que eu vou fazer Z na sexta? Tem que multiplicar ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. Olha, realmente, ia ser muito complicado, você ia levar um tempão. Mas você pode fazer o quê? Passa para a forma trigonométrica. Então, o que eu quero convencer vocês é que, principalmente a potenciação, é muito melhor você fazer, né, se você tem uma potência alta, você fazer pela forma trigonométrica. Mas é óbvio, você precisa ter um número na forma trigonométrica. Para isso, a gente precisa das outras aulas que a gente já viu anteriormente, né, para transformar esse número aqui que está na parte algébrica, na forma trigonométrica. Então, vamos lembrar, quem que seria o módulo? O módulo é a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo bem? Então, o módulo ele vai ser a raiz do A ao quadrado, ou seja, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, ou seja, 1 meio ao quadrado. Tudo bem? Até aqui tudo bem, tudo sem estresse. Vamos lá. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. E aqui 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, a gente tem 3 quartos mais 1 quarto. 3 quartos mais um quarto, é 1 inteiro e raiz de 1 é 1. Então, já achamos o módulo. Divisor de águas, falta achar o ângulo. Vamos pela tangente. Tangente é imaginária pelo real. Não esqueça, tá? Não esqueça, é imaginário pelo real. Não pode trocar. Então, quando você tem aqui a tangente de θ, você tem, ó, a parte imaginária, que é 1 meio, ó. Lembra que aqui escondidinho a gente tem 1, né? Ó, então aqui a gente tem aqui 1 meio, dividido pela parte real, que é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Como que eu faço divisão de fração, professor? Bom, o que você faz na divisão de fração? Você mantém a primeira de cima, né? 1 meio, e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, em vez de raiz de 3 sobre 2, 2 sobre raiz de 3. Dá para a gente simplificar isso aqui, é 1 sobre raiz de 3. Acabou? Não, tem que racionalizar, né? Então, vamos racionalizar aqui. Vai ficar, ó, 1 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Quem é o ângulo? Depende em qual quadrante ele está, né? A gente desenha aqui, a raiz de 3 sobre 2, parte real, 1 meio na parte imaginária, ele está no primeiro quadrante. Gente, quem é o ângulo do primeiro quadrante, cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? É o 30 graus. 30 graus, certo? Portanto, gente, esse Z eu posso colocar ele, o módulo, que é 1 vezes o cosseno do 30 mais o I seno do 30. Então, se eu quero Z na sexta, é 1 na sexta, que é 1, então não preciso colocar, vezes o cosseno, vezes o cosseno do quê? Do 30 vezes o 6, né? Que dá 180, mais o I seno do 30 vezes o 6, também, né? Seno 180. Então, Z na 6, a gente já viu que isso aqui
dá 0, isso aqui, né, dá menos 1. Portanto, z na sexta é menos 1. Tudo bem, gente? Estranho, né? Todo aquele número, quando você eleva a sexta potência, dá menos 1. Tem outras coisas por trás disso, é lógico, a maneira como os números algébricos trabalham entre si, principalmente na multiplicação e na divisão, é uma maneira muito linda, muito tem uma noção geométrica muito bonita, que é uma rotação, né? Mas não é o nosso foco aqui agora, tá, gente? E finalizando, a gente vai fazer o exemplo 7 para finalizar a nossa aula sobre número complexo, né? Temos várias aulas aí, mas a gente está finalizando aqui. Lembra que o material está ali embaixo e a lista também ali embaixo foi filmada e resolvida pelo professor Alessandro para auxiliar vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse exemplo 7. Ele quer saber 1 sobre z na 7. Né? Novamente, como é uma potência, z na 7, a gente precisa colocar na forma trigonométrica. Então, um ρ, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vamos lá. O ρ vai ser raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o ρ vai ser raiz de 3 mais 1, certo? Que é a raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Achei o módulo. Vamos achar o argumento, né? O ângulo. Tangente é imaginário pelo real. Não esqueça, imaginário pelo real, imaginário pelo real, imaginário pelo real. Então, tangente de θ, o imaginário aqui, ó, é o 1 que está aqui na frente, o real é raiz de 3. Novamente, a gente vai fazer o quê? A racionalização, tudo bem? E aí você tem novamente o raiz de 3 sobre 3. Bom, e aí, gente? E aí, quando você vai analisar quem é... analisar quem é o cara... Não, ainda não ficou legal. Agora sim. Você vai pegar aqui o raiz de 3, aqui você vai pegar o 1, certo? Novamente, primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante é o ângulo θ. E você pensa, novamente, tangente é raiz de 3 sobre 3. No primeiro quadrante, o θ é novamente o 30 graus. Bom, mas será que vai ser simples assim? Bom, vamos ver. Eu já sei que o z, vamos lá, o z é o módulo, que é o 2, vezes o cosseno do 30, mais o i seno do 30. Mas agora, gente, eu quero 1 sobre z na 7. Aí você diz, caramba, mas como é que eu vou fazer 1 sobre z na 7? Lembra que 1 sobre z na 7 é a mesma coisa que z na menos 7, propriedade da exponencial, né? Da potenciação, perdão. Então, quando você tem z na menos 7, nota que a fórmula que a gente deduziu foi para qualquer n inteiro. Em particular, vale para os negativos inteiros, certo? Então, o que seria 2 na menos 7? Então, novamente, o 2 eu vou elevar na menos 7, tudo bem. E o cosseno de 30 eu vou multiplicar por menos 7. Então, vai ficar, ó, cosseno de menos 210, vamos colocar assim, tá? Mais o i seno de menos 210. Tudo bem? Agora, então, 1 sobre z na 7 vai ser o quê? 2 na menos 7, gente, é 1 sobre 2 na 7, né? Ó, 1 sobre 2 na 7. E o cosseno de menos 210, você pode somar com 360 para obter a primeira... Se quiser deixar menos 210, não tem problema, tá? Mas se você soma 360, ele é quem? Ele é o 150, né? Menos 210 mais 360, 150. Mais o i seno de 150. Tudo bem? Para finalizar, então, se você quiser, pode deixar assim, não tem problema nenhum, mas vamos colocar em outro formato. 2 na 7 é 128, então isso aqui é 1 sobre 128, tá? Cosseno de 150 graus mais i seno de 150 graus. Tudo bem, gente? Então, se você também quiser colocar o cosseno de 150, seno de 150, dependendo da questão, né? Que se for de múltipla escolha, você às vezes vai ter que transformar isso aí. De qualquer forma, gente, o que a gente viu nessas duas últimas aulas? A gente viu como operar, principalmente multiplicação, divisão e potenciação
de números complexos, tá? O material está aqui embaixo, espero que vocês tenham entendido a matéria. É muito importante saber da onde as fórmulas vêm, né? A fórmula em si ela não é tão importante, mas saber como deduzir elas é importante. E também saber aplicar elas, que foi o que a gente fez nessa aula. Tudo bem? Então, um grande abraço a vocês, até o próximo assunto, tá? Um beijão na alma, tchau, tchau!